Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mari, e se você achava que aquele tipo de vídeo que eu trago convidados de outras faculdades de medicina tinha acabado, você está bem enganado, porque hoje eu trouxe mais um convidado da UEL dessa vez, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e o convidado é o Cauê. O Cauê é o quê? Um companheiro de cursinho, a gente entrou no mesmo ano, saiu no mesmo ano, e eu acredito que ele tenha sido a única pessoa, não sei se é do cursinho inteiro, mas de todas as pessoas que a gente convivia, que conseguiu passar na UEL, assim, ampla concorrência, aquela faculdade difícil, uma prova que, assim, todo mundo fala que... Uma coisa que eu acho importante comentar também é que depois que ele mandou esse vídeo pra mim, a gente conversou um pouco a respeito de outras coisas da faculdade dele e que seria interessante eu falar aqui, porque ele acabou não colocando no vídeo. E eu vou deixar aqui logo no começo, porque eu sei que pode parecer meio descontextualizado, mas isso é porque no final eu sei que o pessoal acaba saindo e pode perder essas informações. Então a primeira coisa que ele não falou foram sobre as festas. Ele disse que lá sempre vai ter um rolê pra ir, tem muita coisa, muita festa, principalmente porque é uma universidade que tem diversos cursos, então não vão ser festas só da medicina, obviamente, mas enfim, rolê é rolê, né? Sem contar que também em Londrina tem outras faculdades, então isso aumenta ainda mais a quantidade de coisas que você pode fazer, festas que você pode participar. Mas falando sobre a medicina em si, tem diversas festas, inclusive algumas festas são mais temáticas, vamos dizer assim, né? Elas são organizadas pela comissão de formatura para arrecadar dinheiro. E entre essas festas pode-se citar a recepção dos calouros, tanto também a liberação dos calouros, ou libertação, não lembro direito o nome. Tem também a Welcome, que na verdade ela não é feita só na medicina, é para todo mundo que entrou na UEL naquele ano. Sem contar também as outras festas que são as cervejadas, as festas de república. Então assim, tem bastante coisa. Se vocês também quiserem saber mais, pode chamar o Cauê lá no Insta. E a segunda coisa que ele acabou não comentando, um pouco sobre a infraestrutura, é que lá eles têm sim diversos laboratórios de anatomia, tem laboratório de histologia, também de biocel, de microbiologia. Inclusive tem um de anatomia que é destinado somente aos alunos de medicina, e todos esses estão no campus da UEL, enquanto que também tem no hospital universitário algumas salas de treino de habilidades, então assim, muito interessante também. Mas então é isso, chega da enrolação, vamos pro vídeo então. Fala pessoal, meu nome é Cauê, eu faço medicina na UEL, tô no segundo ano, era pra estar no terceiro se não fosse a pandemia, mas tudo bem. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha universidade, começando pela infraestrutura de lá. A gente tem tanto o campus da UEL, que a gente tem o CCB, que é o Centro de Ciências Biológicas, que é o que a gente fica mais durante o primeiro e segundo ano, e o hospital também, que é o Hospital Universitário, o nosso HU, e a gente fica também principalmente mais no terceiro, quarto ano, e depois o internato entre HU e o HC, o antigo HC, na realidade, com ambulatório de especialidades que fica no campus da UEL mesmo. A UEL mesmo é um pouquinho afastada do centro da cidade, enquanto o HU também é afastado do centro da cidade. Então esse centro fica em um ponto médio entre os dois, e a gente, depois de estar no segundo ano da faculdade, a gente fala para os nossos calouros, para quem for alugar apartamento, alguma coisa, morar com outra pessoa, que seja no centro, porque fica praticamente no meio do caminho. E desde o primeiro ano a gente vai pro hospital, entra no hospital, além de ter aulas lá, porque tem as salas de aula, porque lá fica o centro de saúde, o Centro de Ciências da Saúde, CCS. E a gente tem bastante aula lá até desde o primeiro ano, mas com foco na UEL mesmo, no campus. Então tem esse deslocamento de um lado para o outro. Vai ter aula, por exemplo, de fisiologia, que vai terminar 12h30, sendo que tem aulas 2 e você tem que ir para o outro lado da cidade. Com relação a isso é um pouquinho complicado, mas nada que uma carona, às vezes, um outro colega de sala tem carro, você tem que ajeitar horário de ônibus, assim por diante. Eu dei sorte de morar do lado da UEL, que chama Beco dos Universitários. Lá mora o pessoal muito mais de outros cursos, porque eles ficam mesmo na UEL em relação à medicina, muito mais, né, em relação à medicina. E uma das melhores amigas, uma das melhores amizades que eu fiz dentro da faculdade morou no mesmo condomínio e ela tinha carro. Então isso daí facilitava, a gente ia andando pro campus e depois ia de carro pro HU. E esse era um deslocamento bem complicado, assim, porque dependendo do horário de pico a gente levava uns 25 minutos, 30, sendo que dava para fazer em 15 minutos, assim, mais ou menos. Então tem que planejar um pouquinho o horário em relação a sair da UEL, ir pro HU e tudo mais. A gente tem um RU também lá na UEL, se eu não me engano deve estar R$4,50 o preço do almoço, é um pouquinho elevado em relação a outras universidades, principalmente aqui do estado de São Paulo, porque eu estou falando de Campinas. O campus é bem grandão, é bem arborizado, também é lindíssimo. Por conhecer mesmo, acho que vale muito a pena. Eu me senti maravilhado lá.
é muito bom mesmo. O hospital universitário que a gente tem é um hospital terciário, bem grande, abrange a 17ª região lá do norte do Paraná, e a gente pega acho que 22 cidades, se eu não me engano, então tem bastante paciente, o aprendizado é bem bom pro internato. Acaba sendo focado um pouquinho em PS lá, e depois as questões ambulatoriais vão lá para o ambulatório de especialidades, como o próprio nome fala, que é o nosso antigo HC. Assim, como sendo uma universidade pública, a gente não pode falar que são as mil maravilhas, faltam pouco de coisa, assim, tanto de infraestrutura, por exemplo, tem banheiro que às vezes não tem papel higiênico, não tem como ir muito atrás, a gente tenta brigar uma coisa ou outra para poder botar as coisas lá no CCS ou no HU, e às vezes essas coisas faltam, né? Outro tópico seriam serviços, que se tem ou não próximos. Lá na UEL mesmo, no campus, é muito complicado por ser afastado, então tem uma conveniência que fica próximo a um dos condomínios que tem lá, que é o Cidade Universitária, que aí tem farmácia, tem academia, tem um restaurante na parte de cima, tá uma lojinha também por ali, cabeleireiro. Eu não consigo falar muito da qualidade, isso daí varia muito, né? Porque eu me contento com um pouco, assim, então eu achava que pra mim tava sossegado. O supermercado mais próximo de lá é o Carrefour, do lado do Shopping Catuaí. Eu gastava R$6 de Uber, por exemplo, quando eu tinha que ir pra lá porque tava faltando coisa em casa. Sendo que de carro com a minha amiga, assim, nesse tempo total, dava uns 5 minutos de carro. Só que não dá pra ir andando, esses 5 minutos são em rodovia. Como eu falei lá atrás, o pessoal que tá morando no centro tem muito mais serviço em relação a qualquer outro lugar. Então quem mora lá vai ter tudo relativamente próximo, entendeu? Fora serviços, por exemplo, você tem carona próximo. Método de ensino. Como eu falei, a gente tá no PBL, o método ativo. Então a gente tem que basicamente aprofundar o tanto que a gente quer. Se aquela matéria vai servir para uma futura residência que você vai fazer, então vá a fundo, estude mais, assim por diante. Se aquela matéria acaba não sendo tão importante assim, não tem o porquê você estudar tanto. Você tem que ter a sua formação, óbvio, mas acaba não adiantando muito, assim, de fato. Em relação à qualidade dos professores, nossos professores são bem bons, isso daí não tem muito o que discutir. Tanto do pessoal do primeiro e segundo ano, que é muito mais fisiologista, o pessoal da área da biologia em geral, tem algumas aulas com médicos, e terceiro e quarto ano é focado nos médicos e tudo mais. Às vezes, o método acaba sepultando um pouquinho a qualidade do professor. Então, ele acha que o método acaba sendo 100% ativo, que não interessa a aula dele, assim por diante. Então, ele só vai falar meia palavra, vai durar meia hora a aula, que a gente chama de palestra lá, e vai embora e você que estude. Às vezes a gente acaba ficando um pouquinho sem base para saber até onde que a gente tem que ir e tudo mais. E principalmente os nossos tutoriais. Os tutoriais são reuniões que a gente faz para poder discutir as matérias. Então a gente abre um problema, lê, monta os objetivos, e esses objetivos são os tópicos que a gente tem que levar para o próximo tutorial, que seria essa reunião. A gente tem acesso à biblioteca tanto no HU quanto na UEL mesmo, que é a Biblioteca Central. Lá tem tudo quanto é tipo de livro que a gente pode ir atrás. E em relação à nossa rotina, ela varia um bom tanto, assim, em relação aos horários. Vai ter dia, por exemplo, que a gente vai entrar 8 horas e vai sair, sei lá, 9 horas, por exemplo, por causa das aulas ou palestras que a gente chama, durarem muito pouco tempo. Só que ela estava marcada das 8 a meio-dia, por exemplo. Só que vão ter outras, dependendo do professor, dependendo da matéria, que a aula vai começar 8 horas e ela vai terminar meio-dia e meio, com o professor reclamando de ter dado intervalo. Depois de, sei lá, 2 horas, ninguém absorve mais, e aluno do PBL, depois de 40 minutos, não absorve mais nada. Porque, afinal de contas, a gente não desaprendeu a assistir aula. A gente consegue ler muito PDF, mas não ficar assistindo lá a aula, assim, nossa, é bizarramente complicado. Em relação à recepção dos calouros, a gente tem uma festa de recepção que é organizada pela comissão de formatura. A Atlética tá bem ali dentro também e tudo mais. A gente aluga uma chácara por 2 dias e a gente faz a festa lá, tudo mais, e acaba brincando um pouco com os calouros. Tem pessoas que sofreram basicamente as mesmas coisas que eu sofri durante o trote e acharam aquilo descomunal e que não deve mais existir e tudo mais. Enquanto que, pra mim, eu passei meu trote super bem, eu tava disposto a
a brincar com o pessoal do jeito deles, tudo mais, conhecer as coisas. E na recepção de calouros tem uma coisa que acho que foi a turma 71 que botou, que foi a comissão de verificação. É como se fosse isso. São pessoas que têm uma bandaninha assim no braço, que não vão beber, não vão fazer nada, e estão lá para proteger os calouros de algum possível abuso que possa acontecer. Então, se você acha que estão exagerando com você durante a festa do trote, você vai chegar nessa pessoa e vai falar assim, olha, assim aconteceu tal coisa. Aí você ficando perto dessa pessoa, o resto não mexe. É como se fosse um porto seguro mesmo para algumas pessoas que não estão gostando do que está acontecendo. Em relação às atividades extras que a gente tem na faculdade, a gente tem um número razoável de ligas acadêmicas em relação ao PBL. Como eu falei, é um método ativo, o aluno tem que ir atrás, então ele parte do pressuposto que se o aluno quer estudar, por exemplo, mais sobre trauma, ele vai estudar ao longo dos módulos e vai aprofundar em relação a isso. Sobre instituições da faculdade, a gente tem, por exemplo, o Negrex, que é um coletivo negro que faz parte praticamente da UEL como um todo, que foi criado lá na medicina e tudo mais. A gente também tem a IFMSA, a IF Brasil UEL, a gente tem a DENEM, e a gente também tem uma atlética, ela foi criada, ela não é tão antiga assim. Tem algumas competições que a gente participa, por exemplo, tem um Intermédio Paraná só, que a gente participa, não mais o Intermédio Sul, porque rolou uma expulsão uns anos atrás. A gente joga o GIA também, que são Jogos Interatléticas. Putz, eu acho que é o maior evento de Londrina e região, é maravilhoso. Começa em outubro e termina no primeiro final de semana de novembro. Então são 4 ou 5 finais de semana de jogos, com uma festa final absurda que junta 10, 12 mil pessoas. Ano passado eu tinha mais ou menos esse número por aí. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo. Se tiver alguma dúvida, eu acho que a Mariana deve deixar alguma coisinha aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham tido uma noção básica do que é a UEL, que é uma universidade maravilhosa. A gente sempre fica lá no 10º, 12º, 15º lugar como melhor medicina do Brasil. E a gente tem um aprendizado muito bom, principalmente sozinho. Você acaba se tornando uma pessoa muito independente depois que você passa na UEL e percebe que se não for você para ir atrás, ninguém vai. E essa coisa de deixar tudo mastigadinho não existe muito na realidade, assim. Cara, você tem que ir atrás do que você quer e que vai dar certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Beijo, Mariana. Saudades. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair, deixa eu só fazer um comentário que eu acho muito importante aqui. Quando o Cauê fala sobre a festa de recepção dos calouros e sobre ter algumas práticas que incomodam algumas pessoas, enquanto que para outras é normal, eu acho importante, se você quiser saber mais sobre o assunto, pode chamar ele também no Instagram, perguntar tudo direitinho, porque eu lembro que esse era um assunto que sempre me afligia quando eu tava prestando vestibular, como que eram os trotes nas diferentes faculdades. Então, assim, eu acho que pode ser interessante isso também. É isso, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!